Boa noite, quem tá chegando, mais uma live, ó, que legal. Hoje, terça-feira, 1º de junho, e nós vamos falar sobre o Fundo Positivo. Nosso convidado é o Arlen Henriques, que é criador, né? Fundador e coordenador geral do Fundo Positivo. Então, boa noite a quem está chegando, Renata Fortunato, Arlen Henriques já está por aqui, então já vou incluí-lo aqui no na nossa conversa. E a equipe também do Fundo Positivo, o próprio Arlen, coordenador, e a sua equipe. Deixa eu só mandar o convite. Nossa! Não é possível participar. Arlen Henriques, você está pelo computador ou está pelo celular, não consegue participar pelo computador, tá? Então, tá acusando aqui que você é gerente, mas não consegue participar. Eu não consigo incluir você na conversa, tá bem? Então eu vou pedir para você, de repente, trocar aí de plataforma do computador para o celular. Então, boa noite a todo mundo que está chegando. A Dilma Rodrigues, Ivoneide, Marcelo Pacheco, a Leca de Rio Verde, Goiás. Gente querida de Rio Verde, Goiás, um grande abraço para vocês. Thaís Imoté já esteve aqui com a gente conversando sobre o Miroski em Rio Verde, Goiás. Não, Arley, você não consegue participar, tá? Pelo computador. Peço para você trocar então e passa para o celular, porque senão a gente não consegue fazer. Você só consegue assistir, não consegue participar. Então a todo mundo que está chegando, Silvana, todo mundo, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você é do departamento, ok, departamento de convênios da Prefeitura de Rio Verde, Goiás, claro, da equipe da Thaisa Moté, muito legal a live que fizemos falando sobre a experiência de Rio Verde. Você tá no celular? Vamos lá, deixa eu tentar ver então se eu consigo te incluir. Agora foi. Então, chegando aqui o nosso convidado, já já, deixa só ele se conectar aqui com a gente, mas já chegando. Opa! Arlen Henrique, seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, Você- a todos. É um prazer estar aqui com a OSC Legal, o projeto OSC Legal, e com a Ecos, que é um super parceiro do Fundo Positivo. Bacana, Arlen, muito obrigado por você ter vindo, por ter aceitado nosso convite. Tá bem? Sei que seu tempo é super corrido também, gente que já se conhece aí de algum tempo, e queria agradecer e começar já dizendo o seguinte: aqui, Arlen, a rigor, eu não apresento meus convidados, tá? Eu só digo quem são e eu deixo a apresentação para o próprio convidado, porque assim a pessoa pode destacar aquilo da sua trajetória que mais convém. Enfim, tem gente que tem um currículo gigantesco e prefere reduzir. Enfim, então fica contigo, a bola está contigo, se apresenta aí para nossa audiência. Tá bom, Lucas. Então, é, eu tenho cerca de 32 anos trabalhando no campo do ativismo social, mais especialmente no campo do ativismo na área da saúde e, mais fortemente, no movimento de HIV. Quando, em 1989, eu fundei o GAPA Bahia, uma instituição muito forte do movimento de HIV no Brasil, e que, ao longo desses anos, eu construí esse meu trabalho, essa minha experiência no ativismo social do campo de HIV, até chegar nos meados dos anos 90, onde eu também iniciei um novo momento na minha vida, que foi de trabalhar o tema da sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Fui uma das primeiras pessoas a trabalhar esse tema no país, nos anos de 1994, quando, junto com um grupo de pessoas, eu tive presente na formação da primeira diretoria do colegiado da BCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Minha formação é administração de empresas, com mestrado também em administração pela Universidade Federal da Bahia. Sou fellow Ashoka, sou líder Avina. E em 2014, eu estive na fundação do Fundo Positivo, a qual ocupo o cargo de coordenador geral até o presente momento. Isso aí. Né? Então, da minha história.
Legal, Arlen. Muito mais uma vez te agradeço, então, por você estar aqui com a gente, tá? E, Arlen, é o seguinte, a gente aqui nas lives, do nosso Legal, nos debates, a gente é muito mais comum a gente falar sobre captação de recursos, sobre parcerias, enfim, com o poder público. Então é a primeira vez que a gente está trazendo um fundo privado para falar, né, aqui, para as pessoas conhecerem, que eu acho é um marco também, é super importante, né? É importante você ampliar, né? A gente sempre está falando sobre a ampliação das possibilidades de captação de recursos, enfim, e super importante, então, trazer isso. Mas antes de entrar no fundo positivo especificamente, eu queria que você falasse que existem alguns fundos privados, né, que estão reunidos num coletivo, numa rede, e eu queria que você falasse um pouco rapidamente, não precisa falar sobre todos, mas rapidamente desse coletivo de fundos privados que existe, para as pessoas que eventualmente não sabem, ficarem sabendo que existe essa possibilidade também. Então, para eu poder falar sobre os fundos temáticos privados e comunitários, eu iria até para a gênese do fundo positivo. Quando o fundo positivo iniciou, né, antes até da sua constituição, em 2013, quando o antigo departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, na gestão do Dr. Fábio Mesquita, preocupado com o futuro da resposta social frente à epidemia da HIV/AIDS no Brasil, já de que todos os ganhos, avanços, conquistas, o governo brasileiro, naquela gestão, na gestão da presidente Dilma Rousseff, tinha claro que foi uma construção conjunta de diversos setores da sociedade, né? Universidade, profissionais de saúde, gestores públicos e a sociedade civil, e as pessoas vivendo com HIV. Então, para a continuidade da qualidade dessa política, que foi uma referência global, precisa continuar a resposta da sociedade civil organizada. Até entendendo de que é a partir da sociedade civil organizada que a gente consegue ter efetivamente a democracia no Brasil, né? Dando espaço da participação popular nos espaços de participação e construção de políticas públicas. Então, foi quando a gestão daquela política governamental, em 2013, ela constitui um grupo de consultores, no qual eu encabeço esse grupo de consultores, para estar presente naquela máquina governamental e pensar qual poderia ser um caminho que contribuísse para a sustentabilidade da sociedade civil organizada no campo de HIV. Estando ali, em 2013, a gente já se deparou que existia um caminho sendo feito desde o ano 2000 e que poderia ser esse, que a gente poderia estar pensando lá em 2013, também para o movimento de HIV, que era a constituição de fundos temáticos privados. No ano 2000, o ano 2000 é um divisor, né, de águas na história da sociedade civil brasileira, onde começa a se instaurar uma forte crise na sustentabilidade financeira das organizações, muito devido pela saída ou diminuição expressiva de recursos advindos da cooperação internacional, de recursos internacionais, que a partir do ano 2000 passa a ser escasso no país. E é exatamente nesse contexto que a própria sociedade civil encontra internamente, de uma forma endógena, respostas que pudessem contribuir para a sustentabilidade daquelas organizações. E cria os fundos temáticos privados. O Fundo de Mulheres, que é o Fundo Elas, um dos primeiros. Depois o Fundo, né, Brasil Direitos Humanos, o Fundo Baobá, que trabalha com a equidade de raça, e tantos outros, sempre trabalhando com um tema específico, uma temática específica. E esses fundos, hoje, a gente tem uma rede que congregam esses fundos temáticos e comunitários, também há fundos comunitários,
né, para responder a determinada demanda mais regional, mais territorial, né? Temos o fundo Baixada lá no Maranhão, o ICOM no Santa Catarina, o Taboa na região do Cacau, na Bahia. Hoje nós somos 13 fundos temáticos privados, tendo essa característica de serem fundos que têm uma relação mais horizontal com a sua rede de apoiados, por entender a pauta, a agenda desse movimento, porque muitos dos seus líderes vêm do próprio movimento, tem uma relação de ativismo no campo. Eu, por exemplo, coordeno o Fundo Positivo, eu venho do movimento de saúde, do movimento de HIV. E temos a característica de desburocratizar o processo de financiamento, que, como você citou, recursos públicos, há um nível de exigência muito grande, né, para contratualizar e financiar os processos de financiamento com a sociedade civil. Nós temos a característica de sermos mais rápidos, mais ágeis, então desburocratizar o processo de financiamento, capilaridade do apoio. Então, quando o financiador financia um fundo positivo, a gente pode pegar esse recurso e levar ele para um grande número de apoiados no território nacional. Então, no sentido de capilaridade, né? Então, somos 13 fundos hoje, temáticos privados. É importante trazer a contribuição que esses fundos têm hoje para o cenário da filantropia nacional. Primeiro, porque, sem dúvida nenhuma, provocou uma mudança nesse ecossistema da filantropia nacional. Nós somos um fenômeno essencialmente brasileiro. Eu trabalho muito com a cooperação em outros países. Sei que em muitos países, especialmente no sul global, não tem muito esse fenômeno, essa natureza jurídica dos temáticos privados, como tem aqui no Brasil. E só para você te dar um referencial, eu sei que a gente pode falar isso depois, em mais detalhes, durante a live, mas só com a Covid-19, os fundos temáticos privados investiram mais de 14 milhões de reais em atendimentos diretos para a comunidade. Muito interessante esse dado, Ali. É um ponto que a gente ia tocar. Eu ia ressaltar exatamente essa importância dos fundos que se destacam nesse momento, né? O Fundo Casa, outros fundos, enfim, não vou lembrar agora todos de qual, lançaram editais específicos, né? Chamamentos específicos para a Covid. Eu só não tinha noção dessa cifra. É, de fato, uma cifra contundente, né? Muita mobilização, e além dos recursos financeiros, que é importante frisar, mas a quantidade de mobilização, potencial de mobilização que isso traz por trás. Então a gente tem que agregar também essa informação. Sensacional, sensacional. Tenho que cumprimentar aqui a você, que é a liderança que está aqui conversando comigo, mas a todos os líderes e todos os fundos privados do Brasil, os 13 fundos, aqui o meu abraço, o meu respeito e o reconhecimento da importância que faz. Aproveitar, Arlen, cumprimentar a Hélida, da sua equipe, que trabalha contigo, ela está aqui também, Hélida. Um abração para você também, viu? Então, cumprimentar aqui o Arlen, todos os fundos e as equipes também que fazem isso acontecer. Arlen, então, vamos aproveitar isso, palmas para vocês. Vamos aproveitar então e falar especificamente do Fundo Positivo. Você já trouxe aí um pouquinho desse histórico de constituição do Fundo Positivo. Eu me lembro que eu estava lá no Ministério da Saúde, eu estava como assessor lá, como consultor técnico do Ministério da Saúde do programa de AIDS, quando você já lá chegou também, né? Nós nos reencontramos, porque eu já tinha passado pelo GAPA Bahia e já nos reencontramos lá no departamento de AIDS. Você estava fazendo exatamente esse trabalho de pensar as formas de apoio e de fortalecimento do campo social da AIDS. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa história do Fundo Positivo, da Constituição, a história, os temas que se atuam. Você falou do HIV/AIDS, mas também tem a questão da diversidade, a própria promoção da saúde de uma maneira geral. Vocês também fizeram chamamentos públicos com relação à Covid. Então fala um pouquinho pra gente do Fundo Positivo, como ele começa, enfim, resgata um pouquinho dessa história pra gente. Tá.
Tá bom, Lucas. Então, é exatamente isso. O fundo positivo, como eu já relatei um pouco na minha fala inicial, a gente tem essa característica até um pouco que diferencia outros fundos. Nós somos os outros fundos, grande parte deles, eles foram constituídos essencialmente por um fomento, uma iniciativa da cooperação internacional que estava essencialmente determinado tema no país e que, ao deixar, né, a política de financiamento no Brasil, eles quiseram deixar um legado e fomentar a construção de um fundo. Foi assim com o Fundo Baobá, que foi através da Fundação Kellogg, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, com a Fundação Ford. Então, foram fundos que foram fomentados por uma cooperação internacional. O Fundo Positivo é o único fundo entre esses 13 que foi fomentado por um órgão do governo federal brasileiro. Isso traz uma característica muito interessante, porque é como se o maior promotor de uma política pública nacional, que é um governo, reconhece e legitima a importância da sociedade civil para a efetividade de uma política de saúde sanitária. Então, isso é muito interessante nesse sentido. Ao mesmo tempo, nos traz um grande desafio para o Fundo Positivo, porque a gente não nasce com um recurso já injetado. A gente sabe, como você trabalha com recursos públicos, há uma grande limitação de aportar recursos diretamente, porque tem que ter, né, questão de concorrência, né, de licitação, de porquê. Então, a gente teve um recurso muito pequeno, através de um projeto intermediado pela OPAS, para ter o início do primeiro ano de 2015. A gente começou em 2014. Né? Eu encontrei em 2013, quando eu fui lá para o departamento, pensar o que poderia ser essa iniciativa. E quando é constituído em 2014, final de 2014, no Dia Mundial do Combate à AIDS, em Brasília, numa cerimônia pública do ministro Arthur Quioro, a gente se torna independente e autônomo, mas com o desafio de como a gente ia seguir. A gente não tinha um esse expressivo de recurso para implantar as ações do Fundo Positivo. Foi quando a gente percebeu de que esse conceito do fundo, ele tinha uma característica que, localmente, dentro do cenário nacional de investimento social privado, a gente poderia trazer parceiros, empresas locais. Então, o Fundo Positivo também tem essa característica, diferencia dos outros 12, que somos o fundo que mais capta recursos nacionais, locais, através de empresas também locais, nacionais. Então, o Fundo Positivo foi constituído com base jurídica em São Paulo, com sede em São Paulo, para atuar nacionalmente como um fundo inicial de HIV. É constituído com uma equipe multidisciplinar, com diferentes saberes, mas encabeçando mais essencialmente, né, eu que vinha do movimento de HIV e desse movimento de mobilização de recursos, sustentabilidade, a Hélida, minha parceira, colega de diretoria do Fundo Positivo, que vem do movimento de juventude, né, do movimento de mulheres negras. Então, foi um saber que teve uma conexão muito importante para construir a base do Fundo Positivo. Então, a gente inicia em 2015, logo com um apoio estratégico para algumas redes. Em 2015, a gente já apoia o Movimento Nacional de Mulheres Vivendo com HIV, Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, o grupo de profissionais do sexo do Pará, da Lourdes Barreto. Lourdes Barreto. Isso, a querida Lourdes Barreto. E o Movimento Nacional de Jovens Vivendo com HIV, Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV.
Em 2016, nós passamos a trabalhar com os editais públicos. E trabalhamos com os editais públicos por volta até 2019, quando a gente percebe que o Fundo Positivo está tendo uma atuação para além do movimento de HIV. A gente estava beneficiando projetos que trabalhavam com pautas, com agendas, para além do tema de HIV. Direito LGBT, saúde da mulher, saúde da população jovem. Foi quando nós fizemos tentar internamente fazer a necessidade de repensar a missão. Em 2019, a gente deixa de ser um fundo de HIV e passa a trabalhar também com HIV. A gente não tirou o HIV do nome, então tirou do H, da logo, que tinha um H no meio do positivo, mas é um fundo que trabalha com essencialmente com saúde, diversidade e HIV. Então, é uma tríade que nós trabalhamos: saúde, diversidade e HIV. Lançamos 8 editais públicos até o momento. Mais de 800 organizações já apresentaram projetos do Fundo Positivo. Nossa! Nós temos uma base de mais de 1.000 organizações que já se relacionaram com o Fundo Positivo. Desses 8 editais públicos, nós já beneficiamos mais de 120 organizações no país. Sempre tendo... Estou vendo aqui que tem algumas das organizações aqui presentes, nossa rede de apoiados. Vi aqui o Cordel Vida, que está conosco, da Paraíba. Da Paraíba, queridos parceiros, Rose e turma lá da Paraíba, grandes parceiros também do Oscar Legal. Isso, vi que está presente aqui conosco. Então, o Fundo Positivo tem trabalhado intensamente, com esse nosso desafio de fortalecer a sociedade civil brasileira, entendendo que ela é uma peça importantíssima para garantir a democracia no país, dar voz, não dar voz, porque todos já têm voz, que é amplificar a voz das pessoas, reverberar essa voz. Então, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, trazendo narrativas que, às vezes, têm uma dificuldade maior de acessar recursos mais tradicionais, digamos assim. Então, a gente tem trabalhado com profissionais do sexo, travestis, população trans, que hoje, não hoje, mas nos últimos anos, a conservadora, com essa necropolítica atual, elas teriam muito mais dificuldade de acessar outros recursos se não fosse do Fundo Positivo. Muito bom, Arlen. Muito interessante essa atuação. Eu que conheço, o Fundo Positivo desde o seu nascedouro, e achei interessantíssimo esse upgrade, digamos assim, que foi dado do ponto de vista temático, um fundo que nasce com a questão do HIV e vai se transformando, vai ampliando a sua atuação, incorporando a promoção da saúde, de uma perspectiva mais ampla, e a questão da diversidade, que é correlata, as questões da AIDS, enfim, e todas a AIDS, que é uma doença que tem uma carga simbólica super complicada, super delicada, Eu que lidei com essas questões durante muitos anos, diretamente, na assessoria jurídica do GAPA, na própria assessoria técnica do Ministério da Saúde, tanto lá na AIDS quanto no programa de tuberculose. Então, venho também tratando disso, e acho fundamental e super importante esse upgrade que foi dado na atuação do Fundo Positivo. Mas eu queria trazer de novo, queria que você trouxesse de novo um pouco que você falou aí dos números do Fundo Positivo. Vocês acabaram de fechar, um chamamento público na sexta-feira, salvo engano, foi o último dia de envio das propostas. Imagino que foi um sucesso, todas as pessoas com quem eu conversei, que são desse campo, estavam todas muito mobilizadas em escrever os projetos, em encaminhar os projetos para o Fundo Positivo, e eu queria que você desse um pouco desses dados. Você falou de um universo de 800 instituições que já encaminharam projetos, de um universo de 1.000 instituições que têm algum tipo de relação com o fundo. Então traz um pouquinho mais um pouco dos dados
desses editais e especialmente desse último. Quantas propostas você recebeu nesse último, por exemplo, só para a gente ter uma noção de como é, e até para as pessoas que nunca acessaram o Fundo Positivo, ou que nunca caminharam o projeto, poderem saber um pouco mais como é que funciona. Bom, então, o Fundo Positivo ele tem trabalhado fortemente através de editais públicos, chamamentos públicos, embora também nós trabalhamos por algumas cartas convites. Determinadas ações, nós percebemos que só aquela organização ela poderia executar a ação. Exemplo, o nosso projeto, a nossa ação tão íntima que tem se tornado cada vez mais próxima com o Movimento Nacional de Cidadãos Positivas. Né? A gente tem prioridade de trabalhar o tema da saúde da mulher, saúde de direitos sexuais e reprodutivos, especialmente para as mulheres vivendo com HIV. Tanto, não é à toa que foi a primeira rede apoiada pelo Fundo na sua constituição em 2015. Então, a partir de 2019, nós voltamos a apoiar o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas em uma ação de formação de lobby, de advocacy, através de ferramentas de comunicação, e a gente tem renovado esse apoio. Então, esse apoio, por exemplo, ele se dá através de carta convite. Como já teve também algumas outras iniciativas que se pautam através dessa modalidade de carta convite. Mas o forte, sem dúvida, são os editais públicos, chamamentos públicos. Os chamamentos públicos acontecem desde 2016, normalmente no período de abril ou maio. Então, quem está vendo essa live, escutando pela primeira vez sobre o Fundo Positivo, ficar atento que é durante maio, abril ou maio que nós lançamos o chamamento público. Pode ocorrer mais de uma vez ao ano. Esse ano é o segundo, não é o primeiro, esse ano é o segundo. Nós já tivemos o primeiro em março, mas foi um chamamento, foi uma modalidade mista entre carta convite e chamamento público. Foi um chamamento público, mas só para a rede dos apoiados. A gente lançou um edital dentro dos 120 projetos apoiados. E essa foi uma coisa extremamente inovadora que nós fizemos em março. Nenhum fundo tinha feito isso, que nós fizemos esse ano, Fundo Positivo. Foi financiar um edital exclusivo de gastos administrativos. Muito bom. A ideia que eu vou falar também, quando você quiser perguntar, sobre o panorama da Covid-19, mas o ano passado, além de a gente lançar o edital nosso institucional, né, nós fizemos um apoio para projetos de Covid. Só que a gente teve, sem dúvida, né, a constatação ainda maior do impacto financeiro, não só, sem dúvida, junto aos mais vulneráveis e às minorias políticas do país, né? Nós passamos a ocupar, infelizmente, né, o ranking, né, de países em pessoas com situação de fome. São mais de 19 milhões, cerca de 19 milhões de pessoas hoje no país em situação de fome. Mas, sem dúvida, também nós tivemos a constatação do impacto financeiro nas instituições da sociedade civil. Tem um dado de uma pesquisa de uma organização de São Paulo, não me recordo muito bem se é o IPES, é uma outra organização, depois eu posso... Do IDES. 65% das organizações da sociedade civil relataram dificuldade de acesso a recurso durante a pandemia, depois da pandemia. Então, a gente tinha que pensar, de alguma forma, dar um fôlego para as organizações para que elas pudessem desempenhar suas ações num contexto pandêmico. Ou seja, elas podiam, digamos, entre aspas, se preocupar menos com gastos como luz, salário, que isso o fundo ia cobrir por um período. E ela pudesse tentar conseguir recurso que é um pouco mais fácil para a cesta básica, ajuda emergencial, ajuda humanitária,
né? Mas o gasto administrativo, o fundo ia apoiar. Então, a gente fez um edital em março, que chama-se Fundo Emergencial à Covid. Nós apoiamos 20 instituições, 18 da rede de apoiados e duas por projeto estratégico de carta convite. Doutora Marinela Della Negra, de São Paulo, trabalha com a inserção de jovens vivendo com HIV nas universidades, e o padre Júlio Lancelotti, com seu trabalho com a população em situação de rua. Grande guerreiro, padre Júlio Lancelotti. Um grande guerreiro. Toda admiração ao padre Júlio Lancelotti, Arlen. Que lindo, Arlen. Eu acho, parabéns, viu, por essa iniciativa. Eu conheci, acompanhei, mas aqui de público queria te dar os parabéns por essa iniciativa, pela sensibilidade de entender a dificuldade das organizações. A maioria delas tem discutido, a gente tem discutido muito isso nos fóruns, nos espaços de discussão aqui nas nossas lives também, os nossos convidados têm citado muito essa preocupação com a Covid lá atrás. Um incremento das questões sociais, né, da pobreza, da fome, etc. As organizações têm um incremento também na sua atuação, naquilo que elas precisam entregar para as pessoas, de atendimento, de acolhimento, enfim. E os financiamentos não fazem jus a esse aumento de trabalho. Então, as despesas operacionais, elas ficam maiores, mas por quê? Porque para você entregar cesta básica, etc., você vai precisar do EPI, você vai precisar ter mais gente, você vai precisar... Enfim, uma série de outros custos indiretos, que muitas vezes não é o custo da cesta básica, e que muitas vezes não entram na conta dos financiadores. Né? Você tem um pouco financiamento dessa questão estrutural, de uma maneira geral, e nessa época do Covid isso foi muito contundente, né? O aumento disso foi muito evidente. Então, a acessibilidade do Fundo Positivo nesse sentido, em abrir uma questão como essa, pena que o recurso é sempre limitado, né? Foram apenas 20 organizações, né? Mas já é uma iniciativa muito interessante, muito bacana da parte de vocês, e eu felicito vocês por isso e parabenizo mesmo. Mas eu não queria lhe cortar, não, lhe cortei porque eu fiquei empolgado e com a necessidade, inclusive, de parabenizar. Mas pode seguir, Ale, querido, fique à vontade. Você tem um histórico, né, de ter trabalhado em ações dentro do terceiro setor também, né, dentro da sociedade civil organizada, como o GAPA Bahia, como você cita, eu estava junto com você na época, e você vê da necessidade que para você poder executar a ação, você tem que ter o recurso operacional que possa possibilitar a execução daquela ação, né? Então, e como é difícil acessar esses recursos, né? Até às vezes do poder público, eles pagam a remuneração de uma pessoa, mas não pagam encargo trabalhista, e sei lá, e tantas outras situações. Então, a gente teve essa audácia e conseguimos fazer uma ajuda emergencial necessária em março desse ano, né? Com muita gente assim, não vamos solicitar a necessidade de se realizar nenhuma ação. Elas vão fazer as ações que elas já fazem. A gente fez um processo extremamente rápido, 5 perguntas, para nos encaminhar em uma semana, ela já estava assinando o contrato e recebendo recurso. Porque a ajuda emergencial é isso. Então, foi muito interessante realmente essa iniciativa. E chegando, então, até agora, no mês de maio, quando a gente lançou o nosso 8º edital. Esse edital, a gente, infelizmente, estamos ainda lidando com essa situação de quarenterna, né? Não quarentena, quarenterna, né? Essa pandemia que não se acaba, com número de casos e óbitos aí constante. Então, isso faz com que as pessoas, a quem pode, continuem em isolamento social. Então, as organizações que não pararam o seu trabalho, óbvio, as organizações, nossa rede de apoiados não parou durante a pandemia, só que algumas delas tiveram que readaptar o seu trabalho. Então, por exemplo, essa ferramenta que está usando aqui agora, que é o Campo Digital. Então, essa edital desse ano, a gente um pouco considerou aspectos do edital anterior, que foi o primeiro edital na pandemia da Covid-19, apoiando iniciativas no campo digital.
que nós chamamos de saúde digital. Então, é a produção de ferramentas de comunicação que possam provocar mudanças comportamentais do campo de HIV. Então, tem produção de podcasts, lives, vídeos informativos, seminários web, formações, mas o trabalho de campo também, para quem precisa e para quem não conseguiu sair do campo. Profissionais do sexo e tantos outros profissionais aí e pessoas que estão no campo. Mas esse ano, nesse edital, a gente traz alguns temas novos, extremamente atuais e necessários, como saúde mental, né? Boa. A gente está apoiando projetos de saúde mental, porque houve, sim, o aumento expressivo de patologias no campo da saúde mental, distúrbios psíquicos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, idealização suicida. Então, a gente está apoiando projetos que possam mitigar os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas. Estamos apoiando um eixo também bastante interessante, que é envelhecimento da população LGBT. Boa. E envelhecimento da população vivendo com HIV. É um tema tabu, que a gente não costuma falar muito, mas pessoas estão aí envelhecendo. Então, e a questão também da violência à mulher, né? Aumentou, tem os dados aí de que a cada 2 minutos uma mulher é vítima da violência no Brasil e que na pandemia esse número só aumentou. Né? Então, Muito bom, Arlen. Muito bom, Arlen. Mais de 120 projetos. Mais de 120 propostas, era a pergunta que eu ia fazer. Muito interessante, muito, muito mesmo. Arlen, vamos só dar uma pausinha para beber essa água. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo. No dia 15 de junho, a próxima live, olha que legal, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, a gente vai estar falando sobre orçamento público. É super importante, a possibilidade de incidência das organizações da sociedade civil no orçamento público. Uma das grandes questões que me pergunta sempre, Lucas, quanto é que o Miroski tem para fazer uma parceria, etc. O Miroski não tem dinheiro. O dinheiro está no orçamento público específico de cada política, seja de criança, adolescente, saúde, educação, meio ambiente, mulheres, enfim. Então, é importante que as organizações possam incidir sobre o orçamento público para garantir, né, recursos para determinadas políticas que elas podem fazer o tal controle social ou operar junto, em parceria com o poder público. Então, por conta disso, tem os prazos aí para entrega da lei de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias que são entregues até agosto. Então, por conta disso, nós vamos fazer uma discussão aqui com a Raquel Lins, de Pernambuco, ela que é criadora do programa Pernambuco Transparente, e ela vai falar sobre PPA, né, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária, e a gente vai falar um pouco de como as organizações da sociedade civil podem incidir nesses instrumentos orçamentários. Então, dia 15 de junho, ninguém perde, live, olha que legal, com a Raquel Lins. Queria também falar para vocês que a gente está numa parceria com a Associação de Arte e Cultura do Bairro Baianão, de Porto Seguro, Bahia. Então a gente está fazendo um curso de multiplicadores do Miroski, né, do Marco Regulatório das Organizações, para entidades que atuam no sul, extremo sul da Bahia, Costa do Descobrimento, sul da Bahia, extremo sul. Então as entidades que têm interesse de participar desse curso, ontem foi a primeira aula inaugural, mas a gente vai ter ainda mais 4 encontros durante todo esse mês de junho, dia 7, 14, 21 e 28. Então, as entidades que atuam na Bahia, no extremo sul da Bahia, no sul, extremo sul da Bahia, fiquem à vontade para participar desse curso. Basta procurar a gente aqui ou o pessoal do Baianarte, Associação de Arte e Cultura do Bairro Baianão, de Porto Seguro. E, por fim, dizer para vocês que a gente está lançando hoje um texto novo lá no site do OSC Legal Instituto. É uma parceria nossa com a Renata Fortunato, querida advogada, amiga, parceira Renata Fortunato, ela que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e é um texto sobre compliance. E o texto o título do texto já diz muita coisa. Compliance se aplica às pequenas e médias organizações da sociedade civil? Então, as organizações acham que compliance só cabe para as grandes organizações que mobilizam muitos recursos, mas não. Vamos entender que o compliance também é aplicável, também é compatível com as pequenas e
médias organizações. A Renata já esteve aqui numa live comigo, conversando, e o fruto dessa conversa foi um texto que a gente está lançando hoje, já está lá disponível no nosso site, tá bem? Então, quem quiser acessar, amanhã a gente começa a fazer uma divulgação, mas um beijo aí para a querida Renata que está nos assistindo e que escreveu esse texto com a gente, e eu convido todo mundo a acessar e, né, comentar, fazer seu comentário, manda seus likes pra gente, manda aí seu comentário, diz o que é que achou, que a gente gosta também de receber o feedback de vocês. Então, voltando aqui para nossa conversa com o Arlen Henriques, eu queria trazer um pouco, que você falasse um pouco, Arlen. Você falou bastante, acho que ficou claro aí pro pessoal. Aliás, Arlen, deixa eu te passar aqui uma coisa. A Rose, do Cordel Vida da Paraíba, ela coloca que o Fundo Positivo foi essencial para a continuidade das atividades do Cordel Vida. Só gratidão. Então, aí, uma posição e um feedback da Rose, que é coordenadora lá do Cordel Vida, que faz um grande trabalho com pessoas vivendo com HIV/AIDS, com profissionais de sexo, tem uma inserção super bacana, comunidade LGBTQI também, lá na Paraíba. Eu conheço o trabalho deles, já monitorei projeto, além de ser amigo das pessoas também, né, já tive relação institucional com a entidade e prezo muito pelo trabalho deles, e a Rose está aqui assistindo. Obrigado, Rose, pela sua audiência e obrigado aqui por também dar esse retorno para o Fundo Positivo. Bom, Opa, pode falar. Super parceiro, o Cordel Vida, a Rose, o Otoniel, é um parceiro estratégico do fundo. Com certeza, sensacional, uma atuação sensacional. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, Arlen, um pouco do cenário, né, do HIV/AIDS no Brasil hoje. Né? A gente passou por processos de feminilização no passado, né? A gente tem o traço de pauperização da doença, né? A gente vê que o adoecimento ele não tem classe, mas quem piora, quem desenvolve a AIDS, quem morre são as pessoas negras e pobres. Né? Então a gente tem um processo delicado, a gente ainda tem muito preconceito com relação à pessoa com HIV, aliado a um preconceito da questão da orientação sexual, isso não dá para dissociar. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse cenário que, infelizmente, ainda é permeado por essa questão simbólica, por essas questões de preconceito e de exclusão mesmo. Então, fala um pouquinho para a gente como está o cenário da AIDS hoje, em pleno 2021. Tá. Lucas, o Fundo Positivo fez, o ano passado, né, a gente teve uma série de lives como estratégia de amplificar o conhecimento sobre a Covid-19 para nossas lideranças. E uma das lives foi o que a epidemia de HIV tem a ensinar para a pandemia do Covid-19. A Lucas está aí? Me falaram que... Estou aqui, estou te ouvindo. O que a epidemia de HIV tem a ensinar para a pandemia do Covid-19. Há muitas similaridades no histórico, né? A gente começou com uma epidemia há 40 anos atrás, uma epidemia que inicialmente ela atinge determinado grupo específico, né? Determinada população, inicialmente os Hs, né? Hemofílicos, homossexuais, né? E haitianos, era assim chamada epidemia dos Hs, dos 3 Hs, mas essencialmente como uma epidemia de homens gays, né? Inicialmente homens gays brancos, né? No início da epidemia, nos anos 80. E por isso já traz consigo uma carga de estigma muito grande. Né? Essa questão muito que permeava, né? Sexo associado à morte, à culpa para quem pegava, por quem era gay, vítima, quem era hemofílico. Então, tinha toda uma coisa de estigma forte na epidemia dos anos 80, e já li esse estigma de que era uma epidemia de grupo de risco. E por que grupo de risco? Quem estava fora não estava vulnerável, não estava se preocupar. E aí a gente viu que não era isso que a história ia mostrar. A gente que trabalhava com esse movimento social, a gente já sabia de antemão que essa terminologia grupo de risco ia trazer sérias consequências para a epidemiologia da AIDS. Os grupos que não se sentiriam em risco não iam se preocupar com a prevenção.
E por aí, então, começou o fenômeno da feminilização, o fenômeno da juvenilização, da epidemia, da interiorização, né? A epidemia, então, passa a atingir a sociedade, né, indistintamente, mas aí já trago para a proximidade com a pandemia da Covid-19, sem dúvida ela ia trazer as suas consequências mais devastadoras para as populações em vulnerabilidade social. Ou seja, as duas epidemias aí, Covid e HIV, têm essa característica de inicialmente começar e trazer essa terminologia grupo de risco, a gente vê se repetir agora, né? Os idosos, grupo de risco, né? A gente vê, isso não deu certo nos anos 80 e 90. E aí, e aí o que a pandemia da Covid-19 faz? Reedita o cenário no Brasil da epidemia de HIV. Escancara as desigualdades sociais. Os mais vulneráveis socialmente, os grupos minoritários, os grupos de minoria política são os mais afetados. Então, é a população, sim, mais pobre, é a população que tem cor, mais os negros, né, a população negra, que está se contaminando, está mais exposta tanto ao HIV quanto à Covid-19. A gente, em relação ao HIV, a gente tem uma epidemia hoje mais de jovens, né? É uma epidemia que cresce entre a população jovem, voltou entre a população jovem gay, masculino, né? Mas mostrando de que não tem história de grupo de risco, como não tinha nunca com HIV, né? Sim, comportamento de risco, e que esse comportamento todos podem ter. A gente vive, sim, o que você traz. Primeiro, que é a questão do estigma, que é recorrente durante toda a história da AIDS, toda a história do HIV. Mas ela tem um fato que eu acho interessante trazer, que é a relação próxima com o tema da banalização, né? Quando a gente começa lá, por volta dos anos 2000, né? Porque em 96 a gente tem o coquetel antirretroviral, né? O tratamento antirretroviral, inicia com a lei também de acesso universal a esse tratamento no Brasil. E já no final dos anos 90 e dos anos 2000 começa uma certa banalização. Parece que está tudo muito bem, né? Sai da mídia, não se fala mais sobre o assunto, tanto que, né, brilhantemente o projeto Precisamos Falar Sobre Isso, do filme, né, Cartas Além do Muro, que é um documentário do HIV, traz esse jargão, né, esse hashtag, precisamos voltar a falar sobre isso. E essa banalização parece que está tudo muito bem, que não está, né? As pessoas, infelizmente, elas vão a óbito ainda em decorrência da AIDS, e casos ainda continuam acontecendo, quando a gente tem uma prevenção combinada já possível. E a banalização também parece que a medicação pode provocar, em alguma medida, sim, uma cronificação, mas a gente teve até um seminário web bem interessante, que está até aqui o jornalista que nos ajudou com o seminário web, o Wallace, ele organizou um seminário sobre envelhecimento e HIV. E Que interessante. os profissionais de saúde falaram muito sobre isso, que não é necessariamente fácil viver do ponto de vista, né, da vivência. Viver com HIV da mesma forma que se vive com diabetes, como doenças crônicas, né? O HIV, sim, traz uma carga de estigma muito grande. Então, não é entender que HIV virou uma doença crônica como uma outra doença e que a vivência é a mesma, né? A vivência ainda continua, sim, com a grande carga de estigma coletiva, social, né? De diversas formas das relações do indivíduo,
e que a gente tem, sim, através da sociedade civil, claro, não só ela, mas um ator que está ali lidando diariamente com a população, tentar mitigar os efeitos desse estigma. Muito bom, Arley. Muito bem. E ressalto a importância da sociedade civil nesse cenário, né? Eu tenho dito por aí a experiência da AIDS, né? O quanto ela tem a mostrar ainda para os outros campos sociais, porque a resposta brasileira à HIV/AIDS, ela necessariamente passou pela parceria com as organizações da sociedade civil, pela articulação com a sociedade civil, né? O saber fazer, as intervenções da sociedade civil, aliados e coordenados por por governo, né? Pela resposta governamental, foi fundamental. Você tem três fatores, eu geralmente cito três fatores fundamentais pelo fato da resposta brasileira ser considerada uma das melhores do mundo. O SUS, né, uma perspectiva de universalidade, gratuidade, etc., que é o SUS, né, o remédio gratuito, né, medicação gratuita, o tratamento com a Lei Sarney, que é de 96, e o terceiro elemento, que é o que aqui a gente vem trabalhando, enfim, é justamente a parceria com a sociedade civil. As organizações da sociedade civil, tanto elas, os ativistas, os profissionais que estavam nas organizações, foram levados, né, convidados a estar no governo, né, nas respostas governamentais, nas municipais, estaduais e no governo federal também. Né, as equipes foram compostas muito por gente que veio das organizações, quanto a própria porosidade da política pública em aproveitar o saber e as intervenções da sociedade civil, porque você precisa entender a sociabilidade desses grupos que tem pouca comunicação ou pouco vínculo com o SUS, enfim, profissional do sexo que está atuando de madrugada, população trans, travestis, etc. Usuário de drogas injetáveis ali no começo, dos anos 90, né, as equipes de redução de danos. Então, todas essas populações que têm os próprios jovens, né, essa transição da juventude, adolescência, a dificuldade de se falar com isso, as propagandas governamentais eram muito chapadas, né, e não dialogavam com isso, e aí mais um ponto também que eu queria trazer, que expõe o próprio protagonismo do GAPA Bahia, que tinha, né, com propagandas e campanhas super arrojadas e avançadas. Foi a primeira instituição a colocar uma pessoa com HIV/AIDS com a cara na televisão, né? Diga-se também, é importante, acho que tem que reverenciar também a equipe do GAP e a você que estava à frente disso desde a época dos anos 90, nessa linha de frente, reverenciar também aos GAPAs, né, uma rede de instituições que atuaram com isso. O GAPA de São Paulo foi a primeira ONG AIDS do Brasil, né, formada, né, da América Latina, na verdade, não só do Brasil, da América Latina. Queria aproveitar para mandar um grande abraço a uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é a Áurea Abad, né, advogada e do GAPA São Paulo, que foi a primeira advogada que tratou do tema da AIDS, que levou esse tema para o Poder Judiciário no Brasil. Eu folhei parte desse processo e emocionado nos meus estudos de mestrado, porque a história ali, eu estava com uma pessoa que fez a história, que faz a história, e eu tenho muito respeito, muita admiração por essa pessoa que chama Áurea Abad, uma grande advogada, uma mulher negra, lutadora, uma guerreira, a qual eu tenho uma grande admiração e presto um tributo aqui, aproveitar essa nossa conversa aqui para fazer isso. Arley, a gente está aqui caminhando para o final. Eu costumo dizer aqui que quando a live é boa, a gente pisca o olho, começa a se empolgar, a live está acabando, porque de fato 1 hora não dá, mas é isso, a gente tem esse tempo. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, rapidinho, 2 perguntas, e depois a gente vai para as considerações finais, tá? 2 coisas que você falou. Uma, que você capta também, uma dos diferenciais é o próprio Fundo Positivo captar com empresas nacionais, né, para o fundo e para o desenvolvimento desses projetos. Então, eu queria saber um pouco como é que vocês fazem isso, como é que as empresas têm apoiado o fundo. Queria saber se vocês ainda estão com as lives, né, vocês têm feito algumas lives super interessantes, eu tenho acompanhado vez por outra, com profissionais de saúde renomadíssimos, né, que trazem discussões muito interessantes, que ainda estão rolando, e aí você diz pra gente como é que, pro pessoal aí, como é que faz para assistir e tudo mais. E por fim, né, você desse uma dica para aquelas organizações que estão conhecendo o Fundo Positivo agora, nessa live. Qual a dica que você daria para elas, assim, muito rapidamente, caso elas queiram apresentar projetos no futuro? Então, 3 perguntinhas aí, 3 questões para a gente ir finalizando a nossa conversa. Eu já posso responder as 3, fazendo já a minha consideração final? Isso, vamos lá. Pelo tema que eu tenho exatamente 4 minutos, que daqui a pouco cai a live, né?
Não, agora mais não. Agora o Instagram ele tá deixando, não se preocupa. Ah, Mas mas a gente costuma terminar às 19 horas, 19 e um pouquinho. pronto, então tá. Então, a primeira pergunta é sobre. Você falou sobre. As lives. Ainda estão ocorrendo as lives que vocês promovem? Bom, então, você citou, né, a experiência aí, que foi um marco na história, não só da AIDS no Brasil, mas da história da produção de comunicação vinda da sociedade civil, de uma organização não governamental, que foi a história do Gapa Bahia com as campanhas, né? O Gapa Bahia produzia campanhas anuais que veiculava no horário nobre, nos grandes veículos de comunicação, VTs de televisão, jingles de rádio, primeira página inteira de jornal, campanhas. Foi a primeira organização a produzir uma campanha exclusiva para mulheres, prevenção das mulheres, sexo frágil, não é sexo frágil, o slogan era forte. E a primeira, como você citou, campanha no Brasil com testemunho real de pessoas vivendo com HIV. Eu venho, então, desse momento, a importância da comunicação para se atingir efetivamente mudança de comportamento, seja em que nível for. Então, o Fundo Positivo também traz essa lógica. O ano passado, a gente começou o próprio Fundo Positivo a executar ações de comunicação. Então, com a Covid, a gente teve um projeto chamado Comunicação Positiva. A gente tem um projeto atual chamado Saúde Positiva. Ambos têm esse objetivo de amplificar o acesso de informações para as lideranças de organizações da sociedade civil, como lives, como você citou. Então, as lives acontecem normalmente todo final de mês, às quintas-feiras. Esse mês, nós vamos dedicar todos esses esforços de comunicação ao mês do orgulho LGBTI+, né? Que se a gente não tivesse pandemia, esse final de semana seria a Parada Gay de São Paulo, né? Parada LGBT de São Paulo. E final do mês, dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho. Então, a gente vai estar, inclusive, uma live sobre a história das paradas. Então, temos as lives, temos o nosso site, www.fundopositivo.org.br. A gente hospeda todas as ferramentas de comunicação. Então, lá tem os podcasts, estão os vídeos informativos, os cards informativos. E eu digo para quem está vendo pela primeira vez essa live, escutando o Fundo Positivo, acompanha o Fundo Positivo no Instagram, @Fundo Positivo, no Facebook, Fundo Positivo, no nosso canal no YouTube, Fundo Positivo, no LinkedIn, estamos em todas as redes sociais e no site, porque a partir daí vocês vão ver quando a gente vai realizar lives, quando a gente vai lançar um edital, quando vai lançar uma ajuda emergencial, tá? Muito bom, Arlen. E aí, por fim, que eu tinha perguntado nesse combo aí de perguntinhas, é sobre o apoio. Se, sei lá, um empresário ou entidade quiser apoiar o Fundo Positivo, é fácil, é tranquilo, entre em contato com vocês. Como é que tem sido feito essa interlocução com as empresas ou com as entidades? A gente tem esse duplo papel, Lucas, de ser uma organização que, para a gente poder financiar, a gente tem que captar, porque nós somos fundo privado. A gente não tem um mantenedor exclusivo. Então, a gente tem que captar para poder cumprir a nossa missão, que é financiar projetos sociais. Então, a gente tem algumas empresas nacionais, algumas fundações internacionais também. E para quem está dentro do Brasil, a gente tem isenção tributária, a gente tem o ITCMD, né? A gente estamos aí, assim, eu obviamente pela minha experiência desses anos todos em captação de recursos, eu sou captador, eu sou a pessoa que tem um contato. Então, quem também estiver vendo essa live, só é acessar os contatos do Fundo Positivo, que a gente tentaria marcar uma reunião de apresentação.
Muito bacana. Queria agradecer a você imensamente por estar aqui comigo, não só conversando comigo, costumo dizer isso, não é uma conversa comigo, mas né, eu sou apenas um mediador, um facilitador aqui da conversa. A ideia é que essa experiência, que essa sapiência das pessoas que vêm aqui seja dividida com o nosso público. Então a gente tem um público, obviamente as lives elas têm decaído um pouco de audiência, mas nossa audiência no YouTube é enorme, as pessoas têm assistido muito mais as gravações que ficam disponibilizadas lá no YouTube do que às vezes as lives ao vivo. Isso é super importante para a gente, que isso fique registrado para as pessoas poderem entender, conhecer os temas que são relacionados às organizações da sociedade civil. Então a gente vem falando muito sobre parcerias privadas, sobre tributação, sobre execução de projetos, etc., sobre questões contábeis, né, os cuidados todos, as obrigações contábeis, enfim. E hoje a gente teve a oportunidade aqui de falar contigo sobre os fundos privados de apoio às organizações. Eu fico muito feliz, conheço sua trajetória, já trabalhamos juntos, né, nos encontramos aí nas estradas aí da vida, e fico muito feliz de ter você aqui, de ter podido conversar com você. Então eu queria que você deixasse suas honrosas despedidas aí para a nossa audiência. Sim, sem dúvida, Lucas. Foi um prazer grande para o Fundo Positivo compartilhar o nosso trabalho, a nossa experiência no projeto OSC Legal, parceria com a Ecos, que também é um parceiro do Fundo Positivo, é uma instituição parceira do Fundo Positivo. É muito rico, né, esse espaço de troca, a gente aprende muito com a troca. Eu costumo falar que, sem dúvida, os anos 90 traz muito de aprendizado. Os anos 80 e 90, enquanto sociedade civil, foi um ano que a gente trabalhou fortemente para a redemocratização desse país. Fizemos uma reforma sanitária avassaladora, que constituiu o SUS em 88, a Constituição Federal de 88, com a participação cidadã, cívica, né? E que foi se perdendo um pouco esse espírito mais coletivo nos últimos anos. A gente percebe mais uma vivência mais do sujeito, do indivíduo, e agora, com a pandemia da Covid-19, a gente tem que reacender esse espírito de solidariedade que a gente tinha nos anos 90. A gente vê essa onda de conservadorismo assolando o país, essa necropolítica, que, como diz o estudioso, né, Mbembe, ele fala de que a gente está vivendo uma situação que parece que é dito quem pode viver, quem deve não viver, e isso é inaceitável, né? Porque isso sim tem um recorte de classe, sim tem um recorte econômico. E a gente vai mais por um outro estudioso que dizia que se há uma relação de poder, tem que haver resistência. E a sociedade civil está aí para trazer esse sentido de resistência, que é a voz do povo, é a voz dos menos assistidos. Então, obrigado por trazer a amplificação dessa voz popular. Arlen, querido, te agradeço demais, viu, por mais uma vez. Queria só lembrar para o pessoal, então, reiterando aqui os convites, rapidinho, antes da gente fechar, dia 15 de junho, anote aí, orçamento público. A gente vai falar sobre orçamento público e a possibilidade de incidência das organizações no orçamento público. A gente vai estar aqui com a Raquel Lins, que é lá do Pernambuco Transparente. A gente está também no curso, em parceria com a Associação de Arte e Cultura do Bairro Baianão. Então as entidades do sul, extremo sul da Bahia, podem participar. E não deixem de acessar o nosso texto novo, Compliance se aplica às pequenas e médias organizações da sociedade civil? Sim ou não? Então é lá no texto da Renata Fortunato, a gente lançou hoje. Então entra lá no nosso site que você vai ter acesso a esse texto. Então um convite para todo mundo estar com a gente. E não esquecer, a gente está em todas as redes sociais, temos os grupos no WhatsApp, no Telegram. Você que está me mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu incluo você no grupo, tá bem? Então deixa eu terminar aqui, por favor. Então, obrigado, Arlen.
Um grande abraço a você, um grande abraço à sua equipe, Hélida, todo mundo. Vida longa ao Fundo Positivo, a essa iniciativa tão bacana, que é de fortalecimento das organizações da sociedade civil, e vida longa ao campo social. E vamos enfrentar esse tempo de celebração da ignorância, e é com comunicação, é com solidariedade, é com respeito e é com união que a gente vai fazer esse enfrentamento. Um abraço, querido, e até a próxima. Tamo junto. Tchau, gente. Até mais.